operava por gráfico, né, tive bons resultados, só que eu sentia que faltava alguma coisa ainda, algum fundamento. Eu achava que eu estava como se estivesse num barco à deriva ali, que eu não sabia o que está acontecendo no mercado, se vai subir, se vai descer, por que está subindo, por que está descendo. Eu sentia que faltava eu entender por que acontecia aqueles movimentos no gráfico, eu não sabia o que acontecia. E eu fiz uma operação correta, né, segundo as literaturas, etc. E ela voltou ao contrário, e eu pensei, poxa, por que está acontecendo? O que eu não vi, o que eu fiz de errado? E aí foi que eu fui procurar no tape read o que tinha acontecido de errado. E aí nesse mesmo dia eu falei, Rafa, eu vou fazer o curso. E depois desse dia que eu fiz o curso, a chave que estava faltando virou na minha mente. E foi a partir daí que realmente eu comecei a ser consistente e comecei a pensar em realizar os sonhos da minha família. Ele me explicou cada questão, como era o curso, e quando eu realizei o curso, eu senti muita confiança e honestidade nele. Depois que eu descobri o mercado financeiro e descobri o Rafael, ele tipo que desbloqueou minha mente e fez eu pensar diferente, minha mentalidade se abriu. O que eu puder investir em curso, onde ele tiver, eu vou pagar, porque compensa, vale muito a pena. A análise de fluxo, apesar de parecer complicado, quando você enxerga, quando você tem noção, isso é isso, aquilo é aquilo, te dá uma visão totalmente diferenciada. Refina muito a leitura. Mudou a visão do mercado e com certeza, cara, pra mim isso vai ser uma profissão. Mudou meu futuro realmente, porque é o que eu pretendo seguir, levar de fato pra vida. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao último episódio da série Profissão Anticrise, o último e mais importante episódio. É na aula de hoje que eu vou mostrar para vocês como eu faço a minha preparação pré-mercado, tá legal? Como que eu me preparo de manhã para o mercado? O que eu tenho que olhar? Como que eu tenho que, para eu ter esse cenário do dólar na minha cabeça, para eu imaginar se o dólar vai subir ou se o dólar vai cair, como que eu me preparo para isso, tá legal? Então eu vou mostrar tudo para vocês passo a passo de como funciona. É com essa preparação que os meus alunos estão aí tirando 150, 200, 500, R$1.000 por dia. Eu já tenho alunos com meta de R$30.000 por semana. São metas mais agressivas até do que as minhas próprias e aprenderam comigo e estão aí arrebentando, tá legal? Então, pessoal, eu vou começar direto com o conteúdo, tá? Vamos começar aqui direto com o conteúdo. Primeiro de tudo, qual site que eu mais utilizo para poder olhar as notícias, para poder me preparar para o mercado? É esse cara aqui, se chama investing.com. Quando você for acessar esse site, você coloca br.investing, tá? br.investing, porque senão ele vai abrir a versão americana. Então, vocês já sabem que a gente opera dólar futuro na Bolsa de Valores. E o que move o dólar futuro? Né? O que é o dólar futuro? O que faz o dólar subir ou cair? É a economia mundial. O dólar futuro, ele é o dólar à vista com juros. Tá? Então, os juros é extremamente importante da gente olhar, mas a macroeconomia como um todo diz muito de como vai ser o nosso dia, mesmo antes dele abrir, tá legal? Então, meu conselho a vocês, entrem no br.investing.com e façam um cadastro, ó. Faz lá um cadastro, é gratuito, não paga nada, façam o seu cadastro porque eu vou mostrar para vocês o meu portfólio daqui a pouquinho. Beleza. Comecei meu dia, eu chego no escritório aqui por volta de 7h30 da manhã, o mercado só abre às 9h. Nesse período, o que eu faço? Eu tenho aí coisa de 10, 15 minutinhos, você faz esse panorama que eu vou fazer, tá? Até menos, 10 minutinhos você resolve. Pode começar 10 minutos antes do mercado abrir. Mas eu tenho que ter uma base do que eu imagino do mercado naquele dia. Será que vai subir? Será que vai cair? Vocês já devem saber que quando o dólar sobe, as bolsas caem. Quando as bolsas sobem, o dólar cai, é uma correlação inversamente proporcional, né? Então, com tudo isso de informação que a gente tem, eu preciso me preparar para que eu tenha uma noção do que eu vou fazer no mercado naquele dia.
né? Então o primeiro cara que eu vou abrir é o site do Investing, ó. Esse aqui é o site do Investing, aqui tá na home, tá? Perdão pelos anúncios, que é cheio de anúncio no site deles. E aí eu venho aqui, ó, índices de futuros. O que são os índices de futuros? A gente nada mais, nada menos, nós estamos falando de como estão os mercados futuros no mundo inteiro, como estão as bolsas futuras no mundo inteiro. Esses mercados futuros, a maioria deles abre antes do nosso, abre no dia à noite, né? Por volta de 9 horas da noite, 7 horas da noite, dependendo do país, dependendo do fuso, já abre o mercado futuro. Então eu já consigo começar a acompanhar, mesmo que o nosso já tenha fechado. A nossa bolsa aqui funciona das 9 da manhã às 18 horas da tarde. Certo? Alguns ativos até às 17. Então, depois que fechou o nosso aqui à noite, antes de dormir, eu já dou uma olhada como estão os futuros, porque os americanos já estão abertos. Então, quando você clica em futuros de índice, a gente já consegue ver aqui, ó, separado por região. Veja que a gente tem aqui o Brasil, né? Mas vamos supor aqui que agora são 8h30 da manhã, pré-mercado, tá legal? Então, o que eu vou analisar aqui? Bom, eu vou olhar primeiro essas bolsas aqui, ó, são as bolsas americanas. Até aqui, ó, o Russell 2000. Eu vejo que Dow Jones está subindo 1,77%, S&P está subindo 2%, Nasdaq está subindo 2,29%. Falo, opa, os futuros americanos estão em alta. Tá, Rafa, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se os mercados nos Estados Unidos estão em alta, no pré-mercado, ou seja, o mercado à vista ainda não abriu, o que abriu são os mercados futuros. Significa que o mercado à vista também vai abrir em alta, porque é uma alta expressiva de 2%. Tá legal? Então eu já falo, caramba, hoje é um dia que a nossa bolsa de valores aqui no Brasil deve subir também. E o dólar deve cair, porque é uma correlação inversa. Nós, o Brasil, ele é um país emergente. É um país da periferia do mundo, digamos assim. Infelizmente, nós não somos muita coisa lá fora. Então, as nossas bolsas acompanham as principais bolsas do mundo, que estão nos Estados Unidos, né? A Dow Jones e o S&P 500 são as principais bolsas do mundo. Então, a correlação maior é que olhei os futuros americanos, eles estão em alta, eu já imagino uma alta para o nosso mercado nacional, ou seja, a Bolsa de Valores do Brasil vai subir seguindo a Bolsa Americana. Salve algumas exceções que nós temos quando acaba acontecendo de algum problema interno. Vamos imaginar aqui, nós tivemos há pouco tempo atrás o evento do Sérgio Moro pedindo demissão do governo Bolsonaro. Naquele dia podia estar subindo o que fosse, a pancada para baixo ia acontecer. Assim como foi quando mandaram soltar o ex-presidente Lula, né? Mandaram soltar, o mercado lá fora nem estava caindo, aqui no Brasil despencou, porque o mercado reage a notícias internas também. Se não tiver nenhuma notícia impactante interna, a gente acaba seguindo as bolsas americanas. Beleza, Rafa, então eu já olhei aqui as bolsas americanas, vamos ver a Europa. Perceba que o S&P 500 VIX, ele é um cara muito importante. Ó, esse cara aqui, ele não é uma bolsa de valores, ele é um índice que mede o apetite ao risco, a aversão ao risco, tá? Mede, ele mostra pra gente se o mercado tá bom ou se o mercado tá ruim. Quando eu digo o mercado, não é o dólar, são as bolsas. Hoje ele tá caindo 5,31%, isso é bom? Isso é ótimo. Quanto mais ele cair, significa que tá tudo bem com o risco, tá todo mundo assumindo o risco, tá legal, show de bola, bacana. Todo mundo aí, ó, gastando dinheiro, investindo dinheiro na bolsa, colocando sua grana e as bolsas sobem. Então esse é mais um indicador de que as bolsas vão subir. O S&P 500 VIX, que é o chamado índice do medo, se ele tiver negativo, forte, significa que tá tudo bem. Se ele tiver disparado, significa que tá tudo mal, tudo péssimo pra gente. Aí logo abaixo dele eu tenho as bolsas americanas, europeias, Alemanha, temos aqui a França, depois nós temos Itália, Suíça, Espanha. Pô, cara, vamos imaginar, continua no nosso cenário que é 8 e pouquinho da manhã. Então eu tenho bolsas americanas subindo forte, bolsas europeias subindo forte. Eu tenho Ásia, vamos olhar a Ásia aqui, ó. Japão. O Japão tá subindo legal, uma das suas bolsas tá subindo legal. China tá subindo forte. Pô,
bacana. O cenário é super positivo para as bolsas de valores. Se você tem uma carteira de ações nesse dia, sua carteira de ações muito provavelmente vai se valorizar, né? Então, já é o meu primeiro passo. Eu já fico olhando para o dólar. Vamos falar de dólar. Pô, nesse dia, o dólar tem tendência de queda. Mas eu tenho outros fatores que são... Cara, isso daqui muita gente nem ensina em curso de dólar. As correlações que eu vou mostrar para vocês agora são fundamentais se você quer ganhar dinheiro com dólar futuro na Bolsa de Valores. Eu falo porque quase todos os cursos de dólar que tem por aí, eu já vi, tá? Eu já assisti. Eu vejo o que o pessoal tá falando. E pouca gente ensina vocês a fazerem correlação do dólar. Então, o que a gente tem? Ó, se eu vier aqui nessa pastinha, ele vai abrir para mim o meu portfólio, os ativos que eu coloquei, eu salvei na minha carteira dentro do Investing para poder ficar salvo e eu olhar todos os dias, né? Então, o que tem lá? Tem o índice Bovespa, a nossa bolsa, tem os futuros americanos que eu já mostrei para vocês, tem o VIX, que eu já mostrei para vocês. Nossa, aqui ele tá caindo 9%. E lá tava caindo 5%, ou será que ele deu uma pernada para baixo muito forte? Enfim, não sei. Aí eu tenho um cara importante, índice dólar. Rafa, que índice é esse? Esse aqui, ele mostra para mim a força do dólar perante aos países desenvolvidos. Como assim, Rafa? Lembra que eu falei para vocês no comecinho que nós somos um país da periferia do mundo? Pois é, nós temos países no mundo que são países grandes, países que representam uma boa parte da economia mundial. Países da Europa, principalmente, né? Então, esse índice, ele mede a força do dólar perante uma cesta de moedas de países desenvolvidos. Que aí, euro, coroa sueca, o dólar do Canadá, são uma cesta de moedas aí, a que representa a maior parte deles, é o euro. Então, se eu tenho, olha só, se eu tenho o dólar, tá? O dólar subindo perante as principais moedas do mundo, eu tenho que ficar um alerta. Será que o dólar vai subir aqui para mim também? Será que não? Já me liga um alerta. Tá subindo só 0,30, não é muita coisa não. Beleza. Outro fator extremamente importante, petróleo. Tá, eu tenho duas cotações de petróleo, tá? 2 cotações. Isso daqui, eu tô te falando, pouca gente dá esse conteúdo na verdade, ninguém dá esse conteúdo nem em curso pago. De graça você não vai achar por aí. Preste atenção. Petróleo WTI. Qual é a diferença do petróleo WTI e do petróleo Brent? O WTI é cotado na Bolsa de Nova York e o Brent é cotado na Bolsa de Londres. Tá legal? Essa é a diferença dos dois. Rafa, mas o que tem a ver o petróleo com o dólar? Opa! Se o petróleo tá forte igual hoje, subindo 20% o WTI ele é mais importante do que o Brent para nós. A relevância dele é maior. Se o petróleo tá subindo 20%, as bolsas estão animadas, cara. Né? Show de bola! Petróleo se valorizando. Pô, quem tem estoque de petróleo tá ganhando dinheiro pra caramba, isso é bom. Ações da Petrobras disparam em dias que o petróleo sobe 20%. Show de bola, maravilha. Mais um sinal positivo para as bolsas hoje. Tá legal? Conferi o petróleo, depois eu tenho o ouro. O ouro tá estável. O ouro não é tão relevante para o dólar, ele é mais relevante para quem opera índice e ações, tá? E logo abaixo começa a entrar esses caras aqui. Rafa, quem são esses caras aqui? Perceba que eu tenho USD/MXN, que é o quê? O dólar frente ao peso mexicano, o dólar frente à nova lira turca, o dólar frente ao rand sul-africano, o dólar frente ao peso argentino, aí eu tenho a moeda da Índia, tenho a moeda da Rússia e tenho a moeda da Indonésia. Rafa, mas por que você tá falando de Indonésia, cara? Tá maluco? Pois é, esses países aqui, eles são países emergentes, assim como nós somos, tá? O Brasil é um país muito parecido com esses países que eu mostrei para vocês agora, economicamente falando. Beleza, o principal deles que você tem que olhar é o mexicano, por isso que ele tá aqui na minha tela. E uma dica de ouro, eu não opero dólar sem olhar para esse cara aqui. USD/MXN. A força do dólar
perante o peso mexicano. Fechou? O dólar comparado com o peso mexicano. Beleza. O que nunca ninguém te contou, tá? Essa cesta de moedas de países emergentes, ela representa pra gente uma correlação proporcional. Como assim? Se ela está caindo, o peso mexicano frente ao dólar, tudo direitinho, o dólar frente ao peso mexicano está caindo, o nosso dólar tende a cair também. Ele é como se fosse um ímã. Então, peso mexicano está caindo, o dólar frente ao real também cai. Por quê? Porque a nossa economia é muito parecida com a economia do México. Tá legal? Então, você já deve ter escutado alguém falar, pô, peso mexicano tá subindo, peso mexicano tá caindo. Não escutou? Pois é. A diferença aqui é a força, é o dólar perante o peso mexicano. Então, como ele tá negativo, 0,71 de queda, quem tá caindo frente ao peso mexicano é o dólar. Ou seja, o peso mexicano está subindo e o dólar está caindo nessa cotação. Certo? Então, se eu vejo aqui que está negativo, peso mexicano está caindo 0,70% de queda, significa que, e lembra que ainda são 8 e pouco da manhã, tá? Significa que o nosso dólar deve abrir para baixo. Ele confirma toda a minha teoria de que as bolsas lá fora estão subindo, S&P, que é a principal correlação com o índice futuro, está subindo forte, as bolsas estão subindo forte, a aversão ao risco está despencando, certo? Show de bola, tá tudo bem, né? Lembra que eu falei, o índice do medo tá negativo, tá tudo bem, ninguém tá com medo. Aí depois eu tenho petróleo disparando 20%, show! Eu olho pro peso mexicano, aqui tá negativo, show! A minha teoria já se confirma. O dólar deve abrir com gap de baixa e o índice deve abrir com gap de alta. Tá legal? Essa é toda a correlação que eu utilizo. É isso que eu olho de manhã. Eu já sei que as bolsas lá fora estão subindo, eu já sei que a aversão ao risco tá ok, tá todo mundo bacana, índice VIX despencando, tudo bonitinho, show de bola, peso mexicano caindo, show de bola. O nosso dólar deve abrir com gap de baixa. Olha só o que aconteceu hoje. Hoje de manhã, na abertura do mercado, aconteceu exatamente isso. O peso mexicano estava caindo na casa de 0,40%, 0,50%. Esse aqui é o fechamento do dólar do dia anterior. Ó, ele fechou aqui. Perceba, ele abriu com gap de baixa. Ele abriu com um gapzinho de baixa, ó. Ou seja, funcionou a correlação. Só que o que aconteceu com o dólar depois hoje, ó? Ele caiu, chegou a ficar equalizado com o peso mexicano, os dois caindo na casa de 1%. Show de bola, só que olha o nosso dólar que ele fez depois. Porrada pra cima. Como assim, Rafa? O que aconteceu? Pois é, nós temos que ter em mente que vai haver distorção. Sempre vai ter distorção. Quando tiver um cenário diferente, ou político, né, ou econômico. No caso aqui é político. Tá saindo notícia atrás de notícia de Bolsonaro não vai terminar mandato, e estão mandando, solicitando aí que a gente tenha... que o Bolsonaro acabe tendo que prestar depoimentos que ele não estava preparado. O depoimento do Sérgio Moro durou 8 horas na quinta-feira, né? Então, tudo isso, todo o cenário político interno do Brasil é muito ruim. Isso acaba desvalorizando o real, tá? Isso acaba desvalorizando o real. Mesmo que hoje saiu uma notícia boa, tá? Hoje acabou saindo uma notícia boa, que é a aprovação da PEC, né? PEC de orçamento para gastos, como se a gente tivesse uma guerra, ou seja, o governo vai poder gastar mais dinheiro do que o normal, vai elevar o teto, porque a gente está utilizando de uma PEC que está sendo aprovada como se fosse um caso de guerra por causa do coronavírus, ou seja, vai ter mais dinheiro entrando no mercado. A bolsa até se animou, o nosso índice, a nossa bolsa subiu, mas o dólar não se sustentou na queda. Ele não se sustentou, ele chegou a cair 1% e depois voltou tudo. Então, pouca gente explica isso. Pouca gente ensina isso. Existem distorções no mercado, tá? Quando você vê
Essas correlações que eu ensinei para vocês aqui. Quando você estiver lá operando, aí você vai fazer esse panorama que eu tô te ensinando. Você vai olhar o peso mexicano, tá caindo 0,60. A hora que o dólar abre, o nosso dólar tá disparado, aí você fala, opa, tem uma distorção acontecendo. Aí você precisa saber o que é que tá acontecendo. Se é um problema político interno, aí você vai pesquisar nos sites de notícias e tudo mais. Tá legal? Se não tiver nenhuma distorção, isso daqui vai funcionar perfeitamente para você, tudo bonitinho. Bom, eu opero baseado em tape reading, fluxo de ordens, que é o meu operacional aqui, show de bola. Bom, vou estar olhando aqui, tá tudo bonitinho, peso mexicano tá caindo, show de bola, vou vender o dólar. Pô, peso mexicano tá subindo. Se ele tá subindo, ele tende a puxar o nosso dólar para cima também. Cuidado com venda. Não é para você usar isso para fazer uma entrada. Peso mexicano é um grande termômetro do meu operacional. Um grande termômetro. Eu deixo ele aberto assim para vocês terem uma ideia, ó. Abre ele aqui, coloca no gráfico de candle, 5 minutos. Tá aqui, ó, 0,59 de queda. A correlação nesse momento com o dólar, ó, o dólar tá subindo, 0,67, ou seja, tá distorcido. Mas vamos imaginar que eu quero fazer uma venda, vamos supor que não está distorcido, eu quero fazer uma venda no dólar aqui e eu olho pro peso mexicano e ele dá uma porrada para cima. Ele tá subindo 0,50, de repente ele passa a subir 0,70. Eu falo, opa, peraí, o meu termômetro aqui não tá me deixando entrar. Eu não entro na operação, porque ele me ajuda muito e ele puxa o dólar. Se a correlação tiver tudo bonitinho, os dois estiverem positivo ou os dois estiverem negativo, ele puxa o dólar, tá? Então é um belo de um termômetro para você utilizar no seu operacional, tá? Deixa aberto esse cara aqui, USD/MXN, é a força do dólar, né? O dólar perante o peso mexicano. Se ele está negativo, ele tende a puxar o dólar para baixo. Se ele está positivo, ele tende a puxar o nosso dólar para cima. Então, para operar dólar futuro, quem opera no fluxo, no tape reading, igual nós operamos, é essencial para o operacional. Tá legal? São dicas, pessoal. Mais uma vez falando, isso daqui é conteúdo riquíssimo do curso, tá? Poucas pessoas dão esse conteúdo, mesmo em cursos pagos. Encontrar isso aqui na internet, no YouTube, você não vai de jeito nenhum. Mas agora eu tenho um recado mais importante ainda para você. Então, pessoal, tudo isso que eu passei para vocês é apenas a ponta do iceberg. Você precisa aprender a praticar, precisa entrar de vez no campo de batalha e ter uma metodologia para operar o dólar futuro. Você precisa de um processo, de um passo a passo. E é por isso que eu criei o Formação de Traders Starter. Mas nessa turma vai ser diferente. O meu treinamento Starter é vendido normalmente a R$ 1.497. Mas só nessa campanha, dessa vez, eu vou fazer uma oferta irrecusável. Antes de falar o preço do desconto que eu vou deixar para vocês, deixa eu te falar o que você vai receber ao se inscrever no curso Formação de Traders Starter. O que eu compilei nesse curso são 4 anos de experiência e mais de R$500 mil faturados com day trade. Eu quero de verdade que esse treinamento mude a sua vida, mude a sua realidade e a da sua família. Então se liga só no que você vai aprender nesse curso. Formação de Traders Starter. No módulo 1, você vai aprender o que é day trade e isso vai te ajudar a ter uma nova perspectiva do mercado. Eu vou te informar de forma prática e didática como operar o day trade, o que é o day trade com dólar futuro. No módulo 2, você vai aprender como fazer download da plataforma, como configurar passo a passo as suas janelas, os movimentos dos players, comprar e vender, tudo do zero. Já no módulo 3, você vai saber a forma de como eu tomo a decisão de comprar ou de vender. Por exemplo, o que é um lote de escora, o que é um lote de liquidez. E no módulo 4 eu vou te mostrar os últimos ajustes para você se tornar um trader lucrativo, alguém que ganhe dinheiro de verdade na bolsa. Vou falar de volume at price, de lote escondido, curva de juros e muito mais. Além de todo esse conteúdo, você vai receber 3 bônus exclusivos. Bônus número 1, grupo exclusivo no Telegram, grupo para tirar dúvidas durante 12 meses. Bônus número 2, 30 dias operando comigo ao vivo, suporte imprescindível. E bônus número 3, super aula ao vivo, onde eu vou mostrar
como você já vai começar as suas operações em conta real com meta de R$120 por dia, mesmo que você nunca tenha investido nada. Olha só, o curso já está disponível para você comprar. Lembrando que o valor desse treinamento é R$ 1.497. Mas se você comprar nessa campanha que estamos fazendo da Profissão Anticrise, você vai pagar somente R$ 697. Você pode parcelar em 12 vezes no cartão de crédito e ainda pode usar 2 cartões para dividir o valor do treinamento. Por exemplo, você pode passar R$ 300 em um cartão e R$ 397 em outro cartão. Isso que eu estou fazendo é para facilitar ao máximo para que você consiga se inscrever no curso Formação de Traders Starter. Lembrando que esse não é o valor normal. Essa campanha que nós estamos fazendo é devido a toda a crise que o país e o mundo estão vivendo por causa do coronavírus. Nunca mais vai ter esse preço na história. Então clique no botão aqui abaixo, finalize sua inscrição agora mesmo e eu te vejo na aula.